Chegando para falar, meus amigos, da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A. Meus amigos, agradecendo aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Começando, meus amigos, com ontem, Fluminense, aliás, a rodada, né, começou ontem com jogos bem interessantes, começando com Fluminense 1, Santos 0. Um jogo movimentadíssimo no Maracanã, mas que teve, de fato, o gol, né, que definiu o placar, um gol do Herman Cano, depois de uma assistência do colombiano John Arias. Lado direito, Herman Cano só completou na saída, né, do ótimo goleiro João Paulo dos Santos. O Fluminense ainda desperdiçou uma cobrança no primeiro tempo com o uruguaio. Ele sentiu firmeza para bater. Léo Fernandes desperdiçou a cobrança, não converteu e o Fluminense foi com 0-0 para o segundo tempo. O Santos ainda criou algumas oportunidades, principalmente as principais, talvez com Marcos Leonardo, dando algum trabalho para o goleiro Fábio do Fluminense, mas um gol do Herman Cano, do argentino Cano, o Fluminense venceu o Santos no Maracanã ao Fluminense. Fluminense 1, Santos 0 no Maracanã. Seguindo com Internacional 1, Cuiabá 2. Meus amigos, mais uma vitória do Douradão. Mais uma Cuiabá que vem de uma vitória até tida por muitos como polêmica diante do lances, né, envolvendo a arbitragem, mas o Cuiabá venceu, né, o São Paulo na rodada anterior, lá mesmo na Arena Pantanal, e agora o Cuiabá volta a vencer fora de casa. Mas quem abriu o placar, meus amigos, foi o Internacional, que com certeza já pensa no embate no meio de semana, né? Vai começar aí as oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Internacional terá de medir forças nas oitavas de final diante do River Plate. Mas ontem, o Internacional até abriu os trabalhos, fazendo logo de cara com Bustos um chutaço, acertou um chutaço, abrindo os trabalhos, abrindo o placar para o Colorado, para o Internacional. Internacional 1, Cuiabá 0, mas o Cuiabá ainda reagiria na partida e empataria com Ranieri de cabeça. Achou ali uma cabeçada certeira e que não teve chances, né? O goleiro Rocher do Internacional, Ranieri, ele que vem fazendo gols aí pelo Cuiabá. Ranieri empatou e ele, meus amigos, no segundo tempo, fechando os trabalhos, depois uma jogada bastante trabalhada, ensaiada, Daverson. Mais uma vez, meus amigos, Daverson, que tem sido decisivo para a equipe do Douradão, para a equipe do Cuiabá, fechando os trabalhos em pleno Beira-Rio. Imagine, meus amigos, e terminou Internacional 1, Cuiabá 2. Mais uma vitória do Douradão fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Aí, meus amigos, um eletrizante empate, um jogaço, isso é de verdade, bastante movimentado em Curitiba. Agora, né, um novo naming rights na Liga Arena. Em Curitiba, o Atlético Paranaense empatou com a equipe do Cruzeiro 3-3. O Cruzeiro logo abrindo aí os trabalhos com 2 gols do estreante, o atacante Arthur Gomes. O Atlético Paranaense reagiria com o Madison, empataria com o Pablo e Fernandinho. O Pablo em ser de verdade fez o segundo gol do Furacão do Atlético Paranaense. O Wesley faria mais um para os mineiros, 3-2, e Fernandinho empatou de pênalti, fechando os números em Curitiba, na capital paranaense. Este eletrizante empate. Agora, novo naming rights da Arena, Liga Arena, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3. Um jogo movimentadíssimo. Meus amigos, na Neoquímica Arena, o Corinthians, que venceu o São Paulo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, uma atuação assim do Renato Augusto, os gols cirúrgicos que determinaram a vitória, essa arrancada. O time do Vanderlei Luxemburgo vem aí com uma boa sequência, o Corinthians reagindo, começou de forma, isso em meados de março, abril, maio,
com atitudes, com o comportamento do time, deixava muitas dúvidas, o time não conseguia desenvolver e agora o Corinthians vencendo os seus jogos e convencendo, com um bom volume de jogo e o Corinthians vencendo as partidas. Mais uma vez, mais uma vítima ontem, o Vasco. O Vasco que não consegue reagir na competição, é o lanterna, Clube de Regatas Vasco da Gama. Perdeu mais uma ontem, Corinthians 3, Vasco 1. Renato Augusto do Corinthians não fez gols, mas em compensação foi um garçom para o Corinthians. Marcou com o Maicon, chutaço, sem chances para o bom goleiro do Vasco, Léo Jardim. Maicon abriu os trabalhos, e Yuri Alberto fez 2-0. Gabriel Peck diminuiu para o Vasco de pênalti. Peck, aliás, o Peck fez um gol ali, meio que a bola sobrou, não foi de pênalti, meus amigos. O Peck, Gabriel Peck, insistiu na jogada, conseguiu tirar do alcance do Cássio e só bateu na saída. Gabriel Peck diminuindo os trabalhos, diminuindo para o Vasco. O Vasco ainda até criou algumas oportunidades, mas Roger Guedes fecharia os trabalhos na Neoquímica Arena sem público por conta, né, das punições, né, objetos atirados ao gramado. Corinthians cumprindo aí uma punição, uma suspensão sem público na Neoquímica Arena, mas Roger Guedes daria números finais ao embate de pênalti, convertendo Corinthians 3, Vasco da Gama 1. O Vasco que até aqui 2 vitórias em 17 rodadas. O Vasco venceu na primeira rodada fora de casa o Atlético Mineiro e venceria rodadas depois, venceria o Cuiabá no Rio de Janeiro por 1-0, num gol convertido pelo próprio Peck de pênalti. Meus amigos, dando sequência na Arena Castelão, talvez o Fortaleza já esteja de olho, né, no confronto da Sul-Americana diante do Libertad, no Defensores del Chaco. O Red Bull Bragantino, seu oponente ontem, também já aguarda, né, o confronto, né, pela Copa Sul-Americana diante do Coelho, do América Mineiro. Portanto, um duelo nacional agora, né, pela Copa Sul-Americana, né, iniciando os trabalhos aí das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas o Red Bull Bragantino não tomou conhecimento e venceu o Fortaleza fora de casa na Arena Castelão, lotada certamente, venceu por 3-0. Apesar de algumas boas oportunidades criadas pelo Thiago Galhardo, Marinho também mais uma opção aí para esse time do Vojvoda. Marinho que, como todos sabem, veio recentemente do Flamengo, sem espaço no elenco rubro-negro, no elenco do Clube Carioca. Marinho agora aí reforçando esse time do Fortaleza, esse time do Vojvoda. Mas deu o Bragantino, meus amigos, com gols de Luan Cândido. Como faz gol esse lateral? Pegou essa bola de cabeça e abriu os trabalhos na Arena Castelão. Testou firme, sem chances, para o bom goleiro João Ricardo, que efetuou ainda boas defesas, boas intervenções neste jogo. Bruninho, um gol aí que passou por revisão do VAR, mas que depois seria confirmado. E Thiago Borbas dando números finais a esta equipe competitiva do português Pedro Caixinha. Mais uma vitória do Red Bull Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza 0, Red Bull Bragantino 3. No Independência, meus amigos, Atlético Mineiro 1, Flamengo 2. Esse jogo, meus amigos, ainda teve, né, o ingrediente que foi parar, ingredientes policiais, meus amigos, onde o auxiliar do Jorge Sampaoli teria dado um soco no Pedro, meus amigos. Imaginem só vocês. Ainda teve esse ingrediente policial, mas durante a bola rolando, foi um jogaço muito movimentado. A torcida do Atlético, ela faz todos os esforços para empurrar mesmo o time. E Paulinho abriu o placar com um chute cruzado, sem chances para o bom goleiro Matheus Cunha, bateu cruzado e o Atlético Mineiro abriria os trabalhos no Independência. O Flamengo, depois aos poucos, foi equilibrando, mesmo com diversas oportunidades criadas, né? O Atlético Mineiro ali impondo aquele volume de jogo, aquele ritmo de jogo muito forte, mas o Flamengo aos poucos foi neutralizando e
Arrascaeta. De Arrascaeta, meus amigos. Uma cobrança de falta muito bem convertida, bateu forte, seco, no canto, sem chances para o goleiro Everson, que até então fazia belíssimas intervenções, grandes defesas e até teria evitado mais gols do rubro-negro carioca. O Flamengo empatou com De Arrascaeta e, no segundo tempo, com a assistência do uruguaio Arrascaeta, de garçom, serviu Wesley, que bateu na saída do goleiro Everson, decretando números finais no Independência. Atlético Mineiro, uma torcida talvez um tanto enfurecida, Atlético Mineiro figurando na 13ª colocação, Flamengo seguindo ainda na cola do Botafogo 2. Agora, a distância entre o primeiro colocado, Botafogo, que joga logo mais, hoje a partir das 16 horas, diante do Coritiba, Botafogo está a 9 pontos de diferença do vice-líder Flamengo, que venceu este duelo importantíssimo em Minas Gerais. Atlético Mineiro 1, Flamengo 2. Meus amigos, e neste exato momento já estão se enfrentando pela 17ª rodada um São Paulo contra o tricolor baiano, São Paulo e Bahia no Morumbi. Certamente aí recebendo aproximadamente ou mesmo cerca de 50 mil vozes empurrando esse São Paulo. São Paulo Dorival Júnior, que vem fazendo até aqui aquele trabalho, aquele time operário. Dorival Júnior conseguindo tentar tirar leite de pedra com os recursos que tem e com a torcida sonhando aí com esses reforços, né, que acabou de chegar em ser de verdade. James Rodrigues. Sim, meus amigos, o colombiano vindo aí para reforçar esse time do São Paulo. Se tudo der certo, tem tudo para acrescentar bastante ao time, que tem qualidades, que tem características de um time competitivo, um time que vem dando muito trabalho e que surpreendeu, por exemplo, nas quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o até então favorito Palmeiras. E está nas semifinais, perdeu o primeiro jogo das semifinais, o Corinthians vem de derrota, aliás, São Paulo vem de derrota para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, que teve aquele jogo bastante contestável, a arbitragem possa ter interferido no resultado da partida. São Paulo vem de 2 derrotas e busca aí uma possível e provável reabilitação diante do seu torcedor. Esse jogo já está rolando, São Paulo e Bahia. São Paulo que ainda está otimista com uma possível, né, repatriação de Lucas Moura. Lucas Moura pode ir defender algum clube da MLS lá nos Estados Unidos e de quebra viria ao São Paulo, né, reforçaria o São Paulo talvez por empréstimo. Mas as negociações seguem, nos bastidores o clube trabalha, né, quem sabe aí, uma possibilidade de aquisição de um novo reforço para reforçar ainda mais este competitivo, valente e brigador São Paulo. Portanto, neste exato momento, São Paulo e Bahia se enfrentando no Morumbi. A partir das 16 horas, o líder do campeonato, o Botafogo, recebendo o Coritiba. Caso o Botafogo venha a vencer esse Coritiba, que vem de vitórias aí, vencendo aí nas últimas rodadas, o Coritiba venceu na segunda-feira, vem de vitória, venceu o Fluminense por 2-0. O Coritiba venceu o Fluminense por 2-0 e um Coritiba que promete, né? Promete dar trabalho para este Botafogo surpreendente. Este Botafogo que vem surpreendendo, que vem aí desafiando de fato os números, a matemática. Um Botafogo aí que tem tudo aí para terminar o primeiro turno com sobras. Neste exato momento está a 9 pontos de diferença do vice-líder, Flamengo, que venceu ontem o Atlético Mineiro fora de casa. Um Botafogo que possui o status de favorito para, quem sabe, aumentar aí essa diferença diante do Flamengo logo mais. Botafogo e Coritiba tem tudo para ser um jogo bem interessante no Engenhão e o Botafogo entra nesse jogo para tentar, quem sabe, ampliar a diferença para o vice-líder.
Seguindo com América Mineiro e Palmeiras no Independência. O Palmeiras que vem de vitória, venceu o Fortaleza no Allianz Parque na última rodada. América Mineiro e Palmeiras. O América Mineiro que também terá compromisso logo mais no meio de semana. O América Mineiro pela Copa Sul-Americana e o Palmeiras abrindo os trabalhos pelas oitavas de final da competição sul-americana, da Libertadores, diante do Atlético Mineiro. Portanto, meus amigos, tem tudo também o América Mineiro buscando se afastar um pouco mais do perigo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, um jogo aí para quem sabe encostar ou mesmo consolidar ali uma posição que lhe figure, quem sabe ali brigando mais forte pelo G4. Goiás e Grêmio fechando os trabalhos da 17ª rodada no Ailê Pinheiro, na Serrinha, em solo goiano. Tem tudo também para ser um jogo jogado, um jogo pegado, um jogo difícil. O Grêmio vem de derrota, uma derrota dura, tá? Na quarta-feira, o primeiro jogo da semifinal, diante do Flamengo, perdeu na Arena do Grêmio por 2-0. Portanto, um Grêmio que o Grêmio só disputa o segundo jogo, né? Está nas semifinais da Copa do Brasil e tem um Campeonato Brasileiro também. O Grêmio está bem na competição, dentro do G4. Um Grêmio que vem demonstrando muita força e que promete sim dar muito trabalho, mesmo jogando fora de casa, diante dos goianos. É isso, meus amigos. Então, alguns comentários pontuais desta 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Até uma próxima oportunidade. Saúde a todos. Bom dia.